Saudações. Hoje, numa live que foi até demorada, nós falamos... Ai, meu Deus do céu, gente, socorro. Nós falamos sobre por que eu acredito que a crise que está se avizinhando vai ser pior que a de 1929. Seguinte, a crise de 1929, como é conhecida, ela foi uma crise de superprodução, certo? Produziu-se mais do que havia capacidade de consumir. Essa crise agora é o contrário. O que não temos é produção, certo? É uma crise de demanda, certo? A demanda é muito maior do que a oferta. É o contrário da crise anterior, em que a oferta era muito maior do que a demanda. Nessa, a demanda é maior. Por quê? Porque a oferta diminuiu. E a oferta diminuiu porque o Ocidente escolheu se desindustrializar. Deixa eu explicar rapidamente isso. Como nós sabemos, os países do Ocidente todos adotam moedas fiduciárias, certo? O que é moeda fiduciária? Moeda sem lastro. Na verdade, um título de dívida. E eles usavam essa moeda fiduciária, na prática, para roubar o mundo. Entende? Para roubar, como assim? Olha, eu imprimo uma quantidade de dinheiro, né? Ou eu contabilizo isso, com alavancagem, banco pode fazer isso. Eu não sei se vocês sabem, banco pode criar dinheiro. Então, ou os bancos criam dinheiro por alavancagem, ou os países simplesmente imprimem dinheiro. Esse dinheiro não tem riqueza nenhuma por trás dele. Lastreando ele é só um título de dívida. Então, primeiro os Estados Unidos, depois a Europa, a Inglaterra, começaram a fazer isso, imprimir dinheiro. E usa esse dinheiro, na verdade, para roubar legalmente a riqueza de outros países. É igual a Noruega fez com o nosso pré-sal. Os Estados Unidos fizeram com o nosso pré-sal, países europeus e a China fizeram com o pré-sal. Entregaram a riqueza do pré-sal em troca de um papel que não vale nada, é um título de dívida. A pessoa fica falando, os índios entregaram ouro em troca de espelho. Espelho tinha utilidade. Qual que é a utilidade de um pedaço de papel? Nenhuma. Nenhuma. E isso foram os nossos gênios, né, das finanças. Nosso Paulo Guedes, nosso Michel Temer, nosso Jair Bolsonaro. Mas voltando ao assunto, o que acontece? O Ocidente, historicamente, usou isso para roubar a riqueza dos outros. É aquilo que eu já falei um punhado de vezes. A riqueza da Europa, a riqueza do Ocidente, foi baseada no roubo e na pilhagem. Começaram a roubar os africanos em 1415, com a tomada de Ceuta. Depois, no fim do século XV, século XVI, século XVII, começo do século XVIII, roubaram as Américas. Certas terras dos indígenas foram roubadas. Os americanos roubaram os indígenas deles até o século XIX, os chilenos até o começo do século XX. Certo? A Patagônia terminou de ser roubada no século XX. A Amazônia também terminou de ser roubada no início do século XX. Roubou-se as Américas, roubou-se os povos originários, certo? Ok. Quando termina essa fase de roubo, termina o colonialismo, começa o imperialismo. Os países europeus roubam a África, roubam a Ásia, roubam a Oceania por todo o século XIX, começo do século XX. Vem a Segunda Guerra Mundial e a Europa enfrenta um declínio econômico acentuado. As antigas colônias se tornam independentes, mas o roubo prossegue pela intimidação militar da Guerra Fria. Os Estados Unidos terminam com a moeda lastreada em ouro deles em 1971, rompendo o acordo Bretton Woods. E aí inaugura uma era de moeda fiduciária. O dólar, na verdade, passou a ser um título de dívida com o qual você podia comprar... Gente, é barulhado, são passarinhos mesmo. Aqui tem muitos que a gente alimenta eles. Então, o dólar passou a ser uma moeda fiduciária com a qual você podia comprar petróleo. Então, vejam só, os Estados Unidos meio que lastrearam a moeda deles na riqueza dos outros. A riqueza dos árabes, dos iranianos, dos países do Golfo Pérsico. Olha que loucura. Ó, te dou esse título de dívida em troca. Eu prometo que aqueles países ali vão te dar petróleo em troca. Certo? Então, quando os Estados Unidos perceberam que essa onda de moeda fiduciária colou, isso, repare, foi muito próximo, porque o acordo do petrodólar foi em 1974. Os primeiros governos liberais começaram em 77, 79.
Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Brian Mulroney, os autores do Consenso de Washington. Então foi nesse período de 77 e 79. Muito pouco depois que o petrodólar foi criado. Não só enquanto instrumento para vender petróleo apenas em dólar, como principalmente para reciclar esse dinheiro que era gasto comprando petróleo. Os Estados Unidos começaram a emitir título de dívida para reciclar todos esses dólares. E os países que ganhavam muito dólar vendendo petróleo tiveram que comprar título de dívida, porque os americanos proibiram eles de comprar empresas, de comprar patrimônio físico americano. Entendeu? Então, a riqueza deles era baseada no roubo da riqueza de outros países, era garantido pela riqueza de outros países. E aí eles começam a perceber o seguinte: uau, moeda fiduciária. E alguém tem a brilhante ideia: gente, se a gente está ganhando dinheiro com o mercado financeiro, por que a gente vai perder tempo produzindo? E repare, já a partir do fim dos anos 1970, o acordo Nixon-Mao evolui para transferência massiva de indústrias para a China, em 79, e para o México, no governo de Miguel de la Madrid. Então, Deng Xiaoping governava a China, Miguel de la Madrid governava o México, e começa a transferência de indústrias, a princípio americanas, para o norte do México e para o sudeste da China. E essa política de transferência, às vezes eles desmontavam indústrias inteiras e transferiam para o México, para a China, para os tigres asiáticos, Coreia do Sul, né, Taiwan, Singapura e Hong Kong. E com o tempo os tigres aumentaram, quer dizer, o número de opções para se transferir indústrias inteiras dos Estados Unidos, logo em seguida da Europa, para os países da Ásia, aumentou. O que eles fizeram? Foram transferindo uma quantidade enorme de indústria para esses países. Por quê? Eles passaram a se preocupar cada vez mais com o lucro. Então você transferia as unidades industriais para o país do chamado terceiro mundo, para nações asiáticas ou para o México, mas o lucro era remetido para a matriz nos Estados Unidos ou na Europa. Então, preocupado com o ganho na bolsa, porque eles criaram uma nova classe, os CEOs das empresas deixou de ser funcionário e passou a ser quase um dono. Passou a ganhar milhões, um CEO pode ganhar dezenas de milhões de dólares como salário. Ele passou a se comportar como patrão. E aí não tem mais a preocupação com os funcionários. Foda-se os funcionários, vamos transferir unidade industrial para país asiático. Só que nessa brincadeira, repito, fim da década de 70, década de 80, década de 90, década de 2000, década de 2010. Milhares, dezenas de milhares de indústrias, milhões, dezenas de milhões de empregos foram transferidos para a Ásia. Tudo bem, porque era só imprimir dinheiro e comprar essas mercadorias de volta. Só que veio a crise, veio a guerra. A Rússia fatalmente vai responder à tomada de patrimônio dela pela Europa e pelos Estados Unidos. Como? Tomando o patrimônio das empresas europeias e americanas. Ou mais do que isso, tomando propriedade intelectual para si, para compensar o que ela foi roubada. A Rússia vai fazer isso. Ela já está fazendo isso. Certo? O que vai restar aos países da Europa? Chorar? E quando a China fizer isso? Ah, estamos agredindo a China, estamos ameaçando a China, estamos falando a China com Taiwan. Gente, parece que os europeus e os americanos não aprenderam nada. Não aprenderam absolutamente nada com o que aconteceu na Rússia. Nada. Sabe? O boicote contra o petróleo russo, a energia russa, o gás russo quebrou as economias da Europa. E agora eles querem quebrar ainda mais, não só da Europa, como dos Estados Unidos, forçando a China. Certo? Não vamos comprar mais produto industrializado da China. Então vocês vão comprar de quem? Vocês têm fábrica, por acaso? Vamos confiscar patrimônio chinês. E o que vocês acham que a China vai fazer com as milhares de empresas de vocês que estão na China? Vai tomar tudo para ela. Achou ruim? Cai dentro. É o que vai acontecer. Agora veja bem. Aí entra a questão de como o povo europeu, como o povo americano vai lidar com isso. Eles não têm mais indústria. Eles têm que importar os produtos que antes eles produziam. A inflação está elevada. O preço do combustível está na estratosfera. Certo? Quer dizer, a inflação desvaloriza o salário. Perfeito? A desvalorização cambial desvaloriza a moeda. A libra esterlina, em menos de 10 anos, perdeu metade do valor. Isso quer dizer que o inglês, a não ser que tenha dobrado o seu patrimônio em 10 anos, está muito mais pobre. Na média, os britânicos perderam metade daquilo que tinham.
Não bastasse isso, a inflação prevista para o ano que vem na Inglaterra é de 20%. Certo? Mas lembra que eu falei que a crise atual é uma crise de demanda? No sentido de que, bom, o problema não é o excesso de oferta, como na crise de 29, é o excesso de demanda. Como essa demanda vai ser satisfeita? A Inglaterra, vamos falar Inglaterra, mas eu estou falando também da Europa e dos Estados Unidos, não tem uma produção agrícola suficiente. Eles agora não têm mais fertilizantes, porque não vinha quase tudo da Rússia e da Bielorrússia, eles não têm mais fertilizante. Como é que eles vão ter produção agrícola? Gente, não é o tipo de coisa que você compra. O único país estúpido o suficiente para fechar a fábrica de fertilizante foi o Brasil. Agradeça a Jair Messias Bolsonaro e agradeça a Paulo Guedes. O único país nesse planeta burro o suficiente, com elites corruptas, incompetentes, o suficiente para fechar a fábrica de fertilizante é o Brasil. Certo? Fechou 2 fábricas de fertilizante da Petrobras. Paulo Guedes. Nunca se esqueça desse nome. Eu não sei se ele vai ser punido. No Brasil, o mal vence, triunfa e morre de velho. Mas que pelo menos as pessoas se lembrem eternamente, quando falar de um traidor miserável, Joaquim Silvério dos Reis, Michel Temer e Paulo Guedes. Esses nomes não podem ser esquecidos nunca. Nunca, jamais, sob nenhuma circunstância. Certo? Mas enfim, eles não têm fertilizante. Não têm energia. Não tem como ter produção agrícola. Perfeito? Não produzem comida. Para não falar produtos industrializados. Qual foi a última vez que você viu um produto made in UK? Né? Produzido no Reino Unido? Made in USA. Não tem produção agrícola. Não tem produção agrícola, não tem produção industrial. Então você não tem o quê? Você não tem oferta. Aí nós temos o excesso de demanda, que é uma maneira bonita de você falar carestia. Não tem o que comprar. Os supermercados ingleses estão vazios. Você tem água mineral, você tem tempero e uma bugiganga ou outra. Comida você não tem. Porque a Inglaterra não produz. A libra não vale nada, fica cada vez mais caro para a Inglaterra importar. Como eles vão alimentar a própria população? Aí você vê coisas como vamos incentivar os ingleses a consumirem insetos. Particularmente, eu não tenho nada contra. De verdade, eu não tenho nada contra, honestamente. Eu já comi tanajura, cresci na roça, adoro bunda de tanajura frita. Qualquer um que mora no sul de Minas sabe que é uma delícia. Fritinha, tem um cheiro delicioso, você come com farinha de milho, ó, de morrer. Coró, eu não sei como os maranhenses, eu sei que eles têm um nome próprio para isso. Coró é aquele bichinho que fica dentro do coco. Gente, aquilo é uma delícia. Você esquenta uma pedra e dá uma torradinha. Meu Deus, que coisa boa. Mas os europeus... Grilo frito, já comi na Ásia. Certo? Mas os europeus acham isso um horror, mas é o que eles têm para hoje. O que eles têm para hoje, comer inseto, porque não tem carne. Eles não produzem. A Europa não produz. Sabe, a Europa importa. Ela não produz alimento, ela não tem mais produção industrial. E aí você tem o problema do excesso de demanda. Não é excesso de demanda. É uma oferta muito baixa. Igual o outro, não era excesso de oferta, era uma demanda muito baixa. Essa crise é o contrário da de 1929, mas ela é mais perversa, porque as pessoas querem muito consumir, só que não tem dinheiro para isso e não tem mercadoria. E por isso elas não têm dinheiro, porque o custo das poucas mercadorias disponíveis é cada vez mais caro. Parece que é proposital, fazer com que as pessoas sofram. O capitalismo não é sustentável nesse sentido, porque os recursos não são infinitos. Não dá para o mundo inteiro viver como europeu, como americano. Tudo elétrico, uma imensa dependência de energia, um gasto enorme de energia elétrica. Não dá para todo mundo viver como europeu ou como americano. Então você tem que reduzir o padrão de consumo. Mas qual que é a estratégia brilhante desses gênios do Partido Verde Alemão, do Partido Trabalhista Britânico, do Partido Democrata Americano, do Partido Socialista Francês, desses liberais identitários? Qual que é a estratégia desses gênios oqueístas? É reduzir o consumo das pessoas pobres. O padrão de consumo dos ricos permanece inalterado. Então é uma estratégia egoísta, não é uma mudança social. É simplesmente deixar os pobres se lascarem. O inverno está chegando, ele chega em 3 dias, 4 dias. O inverno meteorológico na Europa e nos Estados Unidos começa em 1º de novembro. Eu estava vendo hoje de manhã que na Letônia as pessoas estão cortando a madeira dos bancos para queimar.
Na Alemanha já estão entrando nos bosques públicos e roubando lenha. E o inverno ainda não chegou. A hora que o inverno chegar, a hora que o inverno for realmente duro, sem energia, sem gás, sem dinheiro, as pessoas vão destruir as florestas dele. Os verdes conseguiram exatamente o contrário daquilo que pretendiam. Não dá para você fazer uma ecologia que dispensa o ser humano, que ignora o ser humano, que se baseia no sofrimento do ser humano. Daí a superioridade da sociedade, da civilização ecológica chinesa, que é um modelo que integra harmoniosamente Estado, pessoas e meio ambiente. O modelo europeu, o modelo americano, o modelo wokeísta é profundamente desarmônico, perverso e cruel. Porque quer que a maior parte da população se lasque para preservar o rico e o meio ambiente para os ricos. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E mais uma vez, essa crise que está começando agora e o ano que vem vai se aprofundar muito, vai ser muito pior que a de 2000, que a de 1929. Inclusive porque as nações desesperadas que acabaram para resolver a crise de 29, levando ao fascismo, ao nazismo e fazendo a Segunda Guerra Mundial, hoje tem armas que naquela época não existiam. O ódio agora pode ser canalizado pela internet, pela TV, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelas redes sociais. Certo? E os governos podem responder de maneira muito mais agressiva. O desafio e as ofensas que eles estão fazendo contra a Rússia mostra isso de maneira clara. Certo? É um risco enorme e uma temeridade. E a Rússia já avisou que não vai tolerar. Então, a crise agora vai ser pior? Vai. As consequências serão piores, muito mais. O que a gente pode fazer? Ter fé. E, claro, derrubar os governos liberais. Aonde for possível, aonde for necessário, aonde houver oportunidade, derrube os governos liberais. Eles estão levando a humanidade para o fim. Perfeito? É isso, gente. Muito obrigado. Paz e bem. Tenham um ótimo dia. Se inscrevam no canal. E, mais uma vez, obrigado, Romeu, pelos tripés. Nossa, ter um tripé facilita muito a vida da gente. Tá certo? Até.